capítulo de número 10. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, e o verso de número 30, que diz assim, a versão que tem nas minhas mãos: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Tomai assento, por gentileza. Meus irmãos, nós estamos num culto de missões e eu gosto de pregar em culto de missões, eu acho fantástico, porque missões é um campo que realmente você vê a mão de Deus agindo. E quando eu recebi o convite para ministrar neste culto de missões, eu comecei a trabalhar dentro do meu coração um texto para ministrar neste dia. E o Senhor me trouxe esse texto de Lucas, capítulo 10, que é um texto missiológico, fala sobre missões. Só que para que a gente consiga entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar através deste texto, se faz necessário pontuar que missão é a incumbência que uma pessoa recebe para executar uma ordem em nome de alguém. Isso é missão. Se eu pego uma determinada pessoa e passo para essa pessoa uma determinada missão, essa pessoa, em volta com a minha autoridade, em volta com a minha palavra, ela vai ao destino aonde eu estou lhe direcionando, e em volta com a autoridade, com a palavra que eu estou lhe dando, ela vai executar a missão que eu estou lhe passando. Isso é missão. É por isso que quando Jesus foi assunto aos céus, a missão que ele deixou para a igreja é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu gosto da fala de um pastor brasileiro, é um pastor que desenvolve um trabalho em universidades que é fantástico, chamado Dunamis. E esse pastor diz assim: Deus te mandou ir, a sua missão é apenas obedecer. Deus te mandou orar pelos enfermos, a sua missão é apenas obedecer. E aí ele fala na fala dele dizendo assim: mas alguém vai dizer assim, se eu orar pelo enfermo, o enfermo não curar, eu vou ficar com a cara ruim, vou ficar mal na história. Ele diz: o problema não é seu, você está cumprindo a missão. Isso é missão. Então, a missão da igreja é propagar o evangelho do Senhor em todo o mundo. Essa é a missão da igreja. Mas a gente precisa também pontuar que missão tem determinados tipos de missão. Pregador, acho que você apertou aí, me explica melhor esse negócio. Sim, te explico. Existem determinados tipos de missão. Existe missão local,
Existe missão que é fora da cidade onde você está. Existe missão que é no país onde você vive. Existe missão que é fora do país onde você vive. Isso é missão. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o texto bíblico diz assim: e recebereis poder. E aí, quando você recebe poder, você vai ser minha testemunha. Aonde? Começa em Jerusalém, depois de Jerusalém vai para a Judéia, depois da Judéia você vai para Samaria, e depois da Samaria vai ser minha testemunha até os confins da terra. Vamos lá. Recebereis poder e ser-me-eis testemunha na cidade, no estado, no país, no mundo. Missão. Isso é missão. Olhando para esse prisma, podemos entender que o conceito de missão, muitas das vezes, é colocado de uma forma que confunde a cabeça de algumas pessoas. Porque quando se fala de missão, eu imaginava, quando eu era um pouco mais jovem, eu imaginava missão, alguém lá na África, fazendo a obra missionária. Eu imaginava alguém entrando dentro da Coreia, fazendo a obra missionária. Eu imaginava alguém entrando dentro das aldeias indígenas, que estão lá no meio da Amazônia, onde as pessoas nunca viram um ser humano na vida. E eu falava, isso é missão. Só que a palavra missão, ela vai nos lembrar que Jesus nos ensinou que nós também podemos fazer missão aonde a gente mora, aonde a gente reside, aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda, no ônibus que a gente pega todos os dias para ir para o trabalho, na fila do supermercado, na espera num consultório odontológico, num consultório médico. A gente pode fazer missão na rua, quando você está fazendo o seu Cooper, para você perder aqueles quilos a mais que você pegou durante os anos. Você pode fazer missão. Então, a missão, ela não está restrita apenas ao fato de você sair da cidade onde você mora, abrir mão de emprego, abrir mão de casa, abrir mão de conforto, abrir mão do seu convívio familiar e ir a um campo onde está distante. Você pode fazer missão no bairro, na escola, na faculdade, na comunidade, aonde você está inserido. Isso é missão. Posto este fundamento, entendido que missão pode ser feita aonde nós moramos, aonde nós vivemos, aonde nós andamos, aonde nós nos comunicamos, em comunidade, em sociedade. Eu preciso pontuar o contexto do texto. Vamos lá. Primeiro, nós estamos falando de uma parábola, uma história que Jesus contou. E toda a parábola de Jesus traz algumas lições. Lições para o nosso dia, lições para a nossa vida, lições para nós. E essa parábola que Jesus pontuou é uma parábola de um único elemento protagonista. Só tem um elemento protagonista nessa parábola. Pregador, eu vi aqui pelo menos umas 4 pessoas nessa parábola. Você disse que só tem um protagonista? Sim, só tem um. Um homem. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe a função, ninguém sabe a profissão, pouca coisa se sabe desse homem. As únicas coisas que se sabem desse homem são, primeiro, ele morava em Jerusalém. Segundo, ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó, desceu de nível. Essas são as coisas que a gente sabe. Esse homem, que é o protagonista, morava em Jerusalém. E eu não sei o porquê, mas ele decidiu sair de Jerusalém e ir para Jericó. É por isso que o texto bíblico diz no versículo 30, e descia um homem de Jerusalém para Jericó.
Preciso pontuar a você que Jerusalém, na época em que essa parábola foi escrita, era uma capital, era o centro político da época, era o centro religioso, era o lugar onde as coisas aconteciam. Jerusalém era um lugar próspero. Jerusalém era um lugar onde tinha abundância. A Bíblia vai nos contar a história que Jerusalém era um lugar onde as pessoas frequentavam muito. Aí a gente pega o auxílio histórico, e o auxílio histórico nos diz que Jerusalém era tão próspero que Jerusalém tinha até a sua moeda própria, de tão próspero que era. Jerusalém era uma cidade desenvolvida. Era ali que aconteciam os cultos, era ali que aconteciam os atos religiosos. Era a capital do Estado de Israel daquela época. Hoje já não é mais, hoje é Tel Aviv, mas a capital da época de Israel era Jerusalém. Era uma cidade boa. O que fez esta pessoa, este homem, tomar a decisão de sair de uma cidade grande, de uma cidade desenvolvida, de uma cidade populosa, uma cidade próspera, e ir para Jericó? O que fez esse homem sair dessa cidade? Com auxílio bíblico, eu consigo entender que Jerusalém não era tudo isso que a gente acabou de ouvir. Tinha algumas características peculiares em Jerusalém. Características estas que nós podemos entender, que são características que expelem pessoas da sua cidade. A Bíblia vai dizer para nós no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo de número 34. A Bíblia diz que Jesus olha para Jerusalém e Jesus exclama dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. É uma afirmação de Jesus. E Jesus continua afirmando e diz assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Isso aqui me lembra quando eu morava no interior. Começava a chover, a galinha chamava todos os pintinhos debaixo da asa, abria a asa, todo mundo ficava ali debaixo. Jesus queria fazer isso com Jerusalém, e Jerusalém não quis. Jerusalém era uma cidade que matava profetas. Grava isso na sua cabeça. Jerusalém era uma cidade que matava profetas. Sabe quem é profeta? Profeta é alguém que adverte. Profeta é alguém que anuncia. Profeta é alguém que coloca o dedo na cara de alguém e diz assim: vai acontecer isso, isso e isso. E acontece, porque ele é profeta. Ele tem conexão com o céu. Ele pegou a senha do Wi-Fi de Deus e ele fala direto com Deus. Ele é profeta. Só que a Bíblia vai dizer para nós que dentro de Jerusalém tinha um sistema que fazia com que os profetas não prosperassem. Matava os profetas. E aí eu olho para dentro da Bíblia e eu vou entender que existe dois tipos de cristão dentro da igreja que destrói profetas. Como assim, pregador? Sim, tem dois tipos de cristão que acaba afastando os profetas. Acaba absorvendo e amordaçando os profetas, acaba silenciando os profetas, acaba tentando fechar a boca dos profetas. Existe uma igreja dentro da igreja, isso é paradoxal mesmo, é de propósito. Existe uma igreja dentro da igreja que é uma igreja robusta. É uma igreja que tem tradição. É uma igreja que ela tem história. É uma igreja que ela tem
peso. É a igreja de Eli. É Eli, o sacerdote, que é escolhido por Deus há muito tempo, já está sentado na cadeira há muito tempo, é robusto, ele olha os pecados dos filhos, fecha os olhos para o pecado dos filhos e não quer nem saber que os profetas advertem. É uma igreja robusta, que tem peso, que tem história, que tem tradição, que não permite que profetas aponte o dedo, porque, peraí, se vai apontar o dedo para mim, eu tenho história, eu sou tradicionalista, eu tenho tantos anos, quem é você, menino? Chegou agora. Essa igreja é uma igreja que não aceita advertências de profeta. Mas também vai existir uma outra tipo de igreja dentro da igreja, é paradoxal de propósito. Tem um outro tipo de igreja dentro da igreja que também não observa as profecias. É a igreja que está ocupada demais com os afazeres da casa. É uma igreja que quando Jesus entra dentro da igreja, ela nem percebe que Jesus está dentro da igreja, está ali ocupada, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e ela ainda fica braba quando alguém debruça debaixo dos pés de Jesus e fica ali olhando, esperando e ouvindo as palavras de Jesus. Ele até fica braba e diz, poxa, mas ele não presta atenção, ele não me ajuda, ele não me dá força, ele não me dá assistência. Aí Jesus olha e diz assim, Marta, cuidado com os afazeres desta terra. Maria escolheu o melhor, que é se assentar ao pé do mestre e ouvir as palavras de Deus. Aleluia. A igreja de Marta é uma igreja que está tão ocupada com as coisas dessa vida que não consegue perceber que o Pai está na casa, que está falando, que está instruindo, que está alertando, que está profetizando, que está advertindo, que está dando o norte necessário para a igreja. A igreja de Marta. Então, Jerusalém tem algumas características que não são tão boas. A primeira é uma igreja que mata profetas. É uma cidade que amordaça os profetas. Mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim, que instalou-se dentro de Jerusalém uma grande perseguição contra a igreja. Jerusalém é uma cidade que começou a perseguir os cristãos. Sabe o que é perseguição? Perseguição é opressão. Perseguição é intolerância. Perseguição é você tentar abafar alguém, destruir este alguém, acabar com este alguém, oprimir este alguém. Isso é perseguição. E a gente vai ver isso nos dois personagens da parábola que a gente leu. Olha que interessante. A Bíblia diz que também descia de Jerusalém um sacerdote. Repita comigo, sacerdote. Ô irmão, repete bonito aí, eu sei que você comeu aquela picanha hoje, vai. Sacerdote. Ficou bonito, hein? Parabéns. Sacerdote. Quem que é o sacerdote dentro da igreja de Jerusalém? Sacerdote significa liderança. Sacerdote que significa os cabeças da igreja. E olha que interessante. Quando eu falo que perseguição é intolerância, eu vou ver intolerância revelada na atitude desse sacerdote. A Bíblia diz que esse sacerdote aqui, quando ele chegou no caminho aonde aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado e deixaram ele meio morto, ele diz o texto que ele nem olhou direito para o homem, ele passou de largo. Que tipo de liderança, né? Passou de largo, não quis saber, não quis ter contato, mostrou-se intolerante à dor que aquele homem estava sentindo. Quer ver um outro exemplo de que Jerusalém era uma cidade que era intolerante? A Bíblia também vai dizer que de Jerusalém descia também um levita.
Sabe quem que é o levita? Levita não é o que canta. Não é. Levita é os obreiros da casa do Senhor. Aqueles que servem na obra do Senhor. Olha que interessante. Quando o levita chegou no mesmo ponto que o sacerdote acabara de passar, o levita, diz o texto, também passou de largo. Não foi tolerante com a dor daquele homem, não quis nem saber, deixa eu continuar meu caminho para Jericó. Foi intolerante, não se colocou no lugar do próximo, não quis nem saber, empatia zero. Pregador, aonde entra a missão aqui? Sabe aonde entra a missão? Vai surgir na história da parábola um missionário. Aleluia. Vai surgir na história da parábola um missionário. E esse missionário, ele é diferente dos outros dois. Ele é diferente das lideranças, ele é diferente dos que auxiliam o templo. Ele é bem diferente. Primeiro, ele não está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele está de passagem. Ele está viajando. E olha que interessante. Ele é alguém que não tem nome. Me diga o nome dele. Não tem nome. Só tem uma característica. E parece que Jesus colocou essa característica na parábola de propósito. A característica é, ele é alguém que é bom. Ele é bom. Tem uma qualificação, ele é bom. E ele vem da Samaria. Ele é o bom samaritano. Ele está de passagem. Ele não é daquela terra. Ele não é daquele povo. Ele é alguém de fora daquela terra que está apenas de passagem. E sabe o que o bom samaritano vai fazer? Ele vai nos dar as dicas de como fazer missão aqui aonde você mora. Porque a gente acabou de ver aqui relatórios de como está sendo feita a missão lá na aldeia indígena, lá onde pastor Ereti está, mas como é que está a missão aqui? Lá no prédio onde você mora, lá na faculdade onde você estuda, lá no trabalho onde você trabalha, lá no ônibus onde você pega, como é que está a missão? Você tem feito a missão? Pregador, eu achava que a missão era ofertar, eu achava que a missão era trazer os donativos para o Dr. Luiz, eu achava que a missão era entregar os donativos para o pastor Trancoso. Não, a missão também pode ser feita aqui. Como é que está sendo feita a missão? O bom samaritano vai trazer para nós algumas dicas de como pode ser feita esta missão. E olha que interessante, a primeira dica que o bom samaritano dá é na sua atitude. Atitude. Esse bom samaritano, ele prega sem palavras. Esse bom samaritano prega sem eloquência. Esse bom samaritano prega sem o aramaico, o hebraico robusto. Não, ele prega apenas com atitudes. A primeira atitude que o bom samaritano faz é, vindo o bom samaritano de viagem, olhou o homem que estava caído à beira do caminho. Diz a Bíblia que ele parou a sua viagem, desceu do seu camelo, desceu da sua montaria e aproximou-se do homem. A primeira atitude para uma obra missionária aqui, agora, é aproximação. Não entendi? Tem problema não, estou aqui para te explicar isso. O que é aproximação? Aproximação é você fazer a equivalência. Aproximação é você chegar
perto. Aproximação nesse contexto do bom samaritano e do homem que está na beira do caminho, que foi assaltado e espancado, é ele sentir a dor do próximo, é ele se posicionar como um ombro amigo, é dizer, a liderança, me permita, com todo o perdão e com todo o carinho que eu tenho pela igreja, a liderança pode ter te abandonado, o corpo de ministros, de obreiros que ajudam na obra, podem ter te abandonado, mas eu que cultuo com você, do seu lado, no mesmo nível, não te abandono. Eu ligo para você, eu converso com você, eu visito você, eu vou na sua casa, porque eu quero você comigo do meu lado. Isso é missão. Ele demonstrou empatia. Ele olhou para aquele homem caído no chão e ele disse: eu preciso ajudá-lo. Jesus, em todos os seus exemplos, sempre se aproximou das pessoas que eram rejeitadas. Uma certa vez, Jesus estava junto com seus discípulos ali, e a Bíblia diz que trouxeram uma mulher de arrasto. Arrastaram uma mulher para Jesus, chegaram ali, jogaram a mulher e falaram: pegamos essa mulher em adultério. Todo mundo, adultério? Aí a Bíblia diz que Jesus aproximou-se daquela mulher. Jesus desceu até o nível que aquela mulher estava. Jesus não ficou de pé olhando, de canto de olho. Você adulterou, né? Não, ele não fez isso. Ele aproximou-se. E diz a Bíblia que ele não só aproximou-se, a Bíblia diz que ele se aproximou e começou a desenhar na areia. Não sei o que ele estava desenhando, mas ele começou a desenhar na areia. E ele só deferiu uma palavra, e a palavra não foi nem contra a mulher, a palavra foi contra aqueles que estavam acusando. A única palavra, a única frase foi: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele continua desenhando. Eu gosto de ler a Bíblia e eu gosto de me colocar na história. Eu acredito que Jesus deu uma olhadinha para a mulher e deu aquele sorrisinho de canto do olho, dizendo assim: vamos ver, vamos ver. E aí ele continua desenhando, e a mulher ali toda cabisbaixa, toda batida. Meu Deus, me pegaram no ato, toda humilhada, acabaram com a moral daquela mulher. E aí Jesus continua desenhando. A única palavra que ele soltou foi: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele continua desenhando. Aí eu percebo que Jesus olha assim, olhou, não tinha mais ninguém. Ele pega na mulher e diz assim: ei, aonde é que estão os teus acusadores? Aí a Bíblia vai nos dizer que a mulher olha e diz assim: mas não tem mais acusadores. Beleza, não tem mais acusadores? Então tá bom, eu perdoo os teus pecados. Vai e não peques mais. Pega esse exemplo de missão, irmão. Aproximação. Quando alguém se afasta da igreja, o que a gente faz? Quando alguém para de frequentar a igreja, o que a gente faz? Fica aí um ponto de interrogação. O que esse missionário vai nos ensinar mais? A Bíblia vai nos dar mais exemplos, mais dicas de como fazer missão aqui, agora. Primeiro, aproximação. Segundo, ele não só se aproximou, porque tem gente também que é descarado, tem gente que se aproxima para coletar informação e depois jogar. Não, esse é diferente. Ele se aproximou, olhou a situação, foi lá, pegou azeite, foi lá onde estava o moribundo, e diz a Bíblia que ele deitou azeite. Está lá no texto bíblico. Lucas capítulo 10,
versículo de número 34. Deitou-lhe azeite. O que é azeite? Deixa eu dar uma aula de medicina para vocês, como se eu entendesse muito. Mas o que eu aprendi estudando sobre esse texto. Sabe o que é azeite? Naquela época, azeite se servia para cuidar da dor, aliviava a dor. Para isso que servia o azeite. A percepção de Jesus, ela é tão aguçada, que ele olhou para o homem e ele diz assim: esse homem, ele está sofrendo. Ele está moribundo. Foi espancado, foi açoitado. Ele precisa urgentemente parar de sentir esta dor que ele está sentindo. Ele vai deitar o azeite. Quando você faz missão aqui e você se aproxima de alguém que está distante, você não tem que provocar mais dores. Você tem que aliviar as dores. A Bíblia vai dizer para nós que a percepção de Jesus com a dor é tão grande, mas é tão aguçada, que a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa da família de Marta, sabendo que Lázaro havia morrido, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 11, no versículo 33, que Jesus comoveu-se profundamente e chorou. Jesus deixou-se mostrar perceptível a dor do próximo e deixou que as pessoas olhassem para ele e vissem: olha como ele está chorando por aquele que morreu. Aquele que morreu era tão importante para ele que ele não aguentou, ele chorou, se comoveu profundamente. A missão envolve-se no fato de que nós tenhamos uma percepção aguçada da dor do próximo. Tenhamos que olhar para o nosso próximo e ver o que ele está sentindo. Aleluia. Isso é missão. E aí, a terceira coisa que ele vai fazer, ele aproximou-se, deitou azeite. A Bíblia vai dizer para nós que ele também vai deitar vinho. Vinho? Ele vai dar vinho para o moço. Espera aí, pregador, vinho? Tem certeza? Tenho. Vinho. Foi lá, pegou vinho e entregou para o moço. E geralmente, segundo a história, os viajantes andavam com vinho novo. Não era vinho velho, era vinho novo. Para que serve vinho? Duas coisas. Lá no Novo Testamento, para que servia? Duas coisas. Primeiro, o vinho servia para saciar a sede. Saciar a sede. Então, quando ele se aproxima e ele vai dar vinho para aquele moço que está lá no chão espancado, ele quer saciar a sede daquele moço. Pensa comigo, aquele moço está estirado no chão. Passou um sacerdote, passou de largo. Veio um levita, passou de largo e ele continua estirado no chão. Quanto tempo ele ficou lá? Quanto tempo ele ficou num relento? Jesus tinha uma percepção, ele diz assim na parábola, que o bom samaritano chegou e deu vinho. A obra missionária traz consigo, na sua maleta de viagem, as palavras que vão saciar a sede do teu próximo. É por isso que no livro de João, capítulo 6, versículo 35, a Bíblia diz assim: quem crer em mim, Jesus está dizendo, quem crer em
mim jamais terá sede. A obra missionária é você saciar a sede do teu próximo. É por isso que quando Paulo instrui a igreja através de Timóteo, e Paulo diz assim, olha, instrui os meninos aí, que estão começando na obra missionária, que estão começando na obra da evangelização, que eles tenham conhecimento da palavra, que eles tenham conhecimento da lei de Deus. Sabe para quê? Não é para apontar o dedo na ferida, não. É para você saciar a sede do oprimido através da palavra de Deus. Mas tem uma segunda aplicação do vinho. O vinho, além de saciar a sede, o vinho também servia para esterilizar feridas. Sim, servia como remédio. A ferida estava lá, toda aberta, suja, infectada. Aí ele vai lá e vai passar vinho. Vinho para esterilizar a ferida, para trabalhar a ferida, para tirar tudo aquilo que pode comprometer a saúde daquele paciente. O missionário traz na sua maleta as ferramentas necessárias para tirar daquela ferida tudo aquilo que vai atrapalhar a saúde espiritual daquele moço, daquela moça, daquele casal, daquela família. Ele não fica jogando veneno na ferida, ele fica limpando a ferida. Se a pessoa está triste, abatida, querendo vingança, através da palavra ele vai tirando as feridas, vai tirando as bactérias, vai tirando tudo aquilo que está infectando a ferida, e ele vai purificando, ele vai dizendo não precisa querer se justificar, não precisa querer levantar partido, querer se vingar, não, deixa na mão de Deus, deixa na mão do Senhor. O Senhor vai tratar com aqueles que te feriram. É isso que o missionário faz. Ele limpa as feridas. Terminando. Ele vai fazer agora o quarto procedimento. Primeiro, ele se aproximou, deitou azeite, deu vinho. Quarto agora. O que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer para nós que depois de ele ter se aproximado, de ele ter dado azeite, dado vinho, ele vai olhar para aquele homem, ele vai abrir a maletinha dele de novo. Me permita usar a expressão só para você entender. Ele vai pegar uma atadura, e ele vai lá na ferida daquele homem, e ele vai atar a ferida daquele homem. Ele vai atar a ferida. Pensa comigo, aqui está a ferida. Aqui está a ferida. Se eu pego a minha atadura e eu coloco em cima da ferida, o que você vai ver agora? Apenas a atadura. Sumiu a ferida. A missão não consiste em você expor a ferida do teu próximo. A missão consiste em você cuidar e preservar da ferida do teu próximo. Só que nós, e aí me permita me colocar nesse cesto, nós somos experts em expor a ferida. Nós gostamos de expor ao mundo a ferida. Só que o ensinamento bíblico é não expor a ferida. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus chegou numa determinada cidade e tinha lá naquela cidade um gago e um surdo. Gago e surdo. A Bíblia diz
que Jesus pegou o moço, tirou o moço do meio da multidão, levou o moço num lugar à parte, e quando chegou com o moço no lugar à parte, a Bíblia diz que Jesus curou o moço. Ele cuidou da privacidade, ele cuidou do estado daquele moço. Ele não quis expor, ele preservou, ele guardou, ele protegeu. Só que nós, no ato da evangelização, muitas das vezes, nós expomos, nós publicamos, nós batemos a nossa boca com o próximo para falar da ferida do irmão. E isso não é missão. Isso está fora do âmbito de missão. Missão é você pegar a atadura e cobrir a ferida. Ninguém mais vai ver a ferida, filho, fica tranquilo, vai ver só a atadura. Mas todo mundo vai saber que eu fui espancado. Não, fica tranquilo, eu entro com você abraçado dentro da igreja. Mas todo mundo vai apontar o dedo e dizer, lá ele fez. Não, fica tranquilo, o mesmo que aponta o dedo para você tem 10 vezes mais pecado do que você. Ele só acha que é santo porque está sentado lá com uma aparência bonita. Ei, nós temos que entender que a obra missionária ao nosso redor não consiste em expor a ferida do nosso próximo, mas insiste em guardar, preservar, cuidar, proteger o nosso próximo. A Bíblia diz, termino, a Bíblia diz que Paulo estava ministrando a palavra na igreja, e diz a Bíblia que Paulo, enquanto ministrava, eu não sei quanto tempo de palavra foi Paulo, eu penso que Paulo deve ter ministrado muito tempo aquele dia, porque a Bíblia diz que tinha um moço sentado na beira da janela, e a Bíblia diz que aquele moço deu uma pescada, e no que ele pescou, caiu da janela. E olha que interessante. O texto vai mostrar para nós, dentro do enredo da história, que as pessoas olharam e falaram, morreu. Também caiu do 3º andar, morreu. Eu penso comigo que alguém pode ter dito assim, bem feito, né? Não prestou atenção na palavra do Paulo? Bem feito, né? Paulo está aqui. Você não prestou atenção na palavra de Paulo? Caiu da janela, bem feito para você. A Bíblia diz que Paulo parou a mensagem. Eu fico imaginando, você já pensou eu parar a mensagem aqui agora, soltar o microfone lá fora? Todo mundo vai ficar assim, né? Eu imagino, a igreja toda olhando, mas o que esse baixinho vai fazer? Paulo era baixo, segundo a história. A Bíblia diz que Paulo parou a mensagem. Desceu um lance, desceu 2 lances, desceu o 3º lance, estou no térreo. Vai até o moço. Ele não olha o moço, ele não chuta assim, deixa eu ver se está vivo. Não. A Bíblia diz que ele vai até o moço. Ele aproxima-se do moço, ouve o moço, grita para quem está lá na janela. Se ele falou aquilo é porque tinha uns curiosos na janela, tudo olhando. Morreu mesmo? Morreu? Cadê? Deixa eu ver. Morreu? E ele, ouvindo, grita e diz, ei, tem vida aqui ainda. Só que a gente, muitas das vezes, faz que nem a igreja que Paulo estava ministrando. Ele para de frequentar o culto. Não vem um domingo, não vem 2, não vem 3, não vem 4. Você tem o WhatsApp dele, não manda mensagem, não liga, não faz nada. Desconhece a pessoa. Quando você vê no mercado, você até dá uma olhadinha de longe, assim, dá uma corridinha. Deixa eu me esconder aqui. Paulo não. Paulo se aproximou, ouviu, diz assim, pode ter caído do 3º andar. Pode ter se machucado, pode ter ferido, mas eu ouço que ainda há vida dentro dele.
Deus está te chamando hoje para você fazer missão. E a forma mais poderosa que você pode encontrar hoje é você pegar o teu celular, mandar mensagem para aquele que você um dia já viu aqui dentro e hoje você não está vendo mais. Fulano, hoje eu fui lá no culto de missões, tinha um moço lá meio estranho, de terno cinza. Ele me pregou um negócio lá que me mexeu, sabe? Eu estou mandando um negócio aqui, ó, eu estou sentindo tua falta no culto. Manda só isso, irmão. Deus está esperando você. Como que está a sua disposição para você fazer a obra? Como que está a sua disposição para evangelizar? Como que está? Será que você tem que esperar Deus ter um particular contigo? Será que você tem que esperar Deus vir encontrar você nas esquinas da vida? Eu quero que você fique de pé comigo, eu estou terminando de pregar. A gente muitas das vezes olha apenas para as nossas coisas a fazer. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou fazer isso que o pregador falou. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou evangelizar. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ligar para o doutor Luiz, vou falar assim, ó, agora eu vou contigo na caminhonete, vou até atrás, sentado lá, ajudando. Mas enquanto não conseguir, eu não posso ir. Eu me lembrei da história de uma moça que ela estava num congresso de missões. E aí quando o pregador começou a fazer o apelo missionário, ela sentiu Deus queimar o coração dela e falando assim, eu te chamo para a obra. Só que ela disse assim, não, eu ainda sou muito jovem. Eu tenho que terminar minha faculdade. Eu tenho que terminar as coisas ainda que eu tenho para fazer. Eu vou depois. Senhor, se o Senhor me der uma faculdade, se o Senhor me der um curso bacana, eu vou fazer a tua obra. Deus lá no céu olhou e disse assim, é? Tá bom. A história diz, o testemunho dela conta que ela entrou numa das maiores faculdades da cidade. Cursou 4 anos. Terminou, foi graduada. Quando ela está de novo num culto como esse, culto de missões, Deus vem de novo no coração dela, queima e diz assim, ei, você pediu a faculdade, eu te dei. Agora eu quero você na obra. Quero você na missão. Ela diz, mas Senhor, agora Senhor, eu nem casei ainda, Deus. Eu quero ter o prazer de casar, de ter um esposo. Senhor, me dá um esposo, que aí fica mais fácil para ir para o campo missionário. A senhora, quer o esposo? Tá bom, foi lá e deu um moço crente, cheio de Deus. Passou 1 ano, 2 anos, Deus de novo veio, queimou o coração dela e disse, ei, a obra missionária te chama. Ela diz, mas Senhor, agora eu casei, eu estou bem de vida, agora eu quero uma filha. Quero uma filha. Quer uma filha? Sim, Senhor, eu quero uma filha, porque daí por ir para o campo missionário com a família, com a filha, fica, Senhor, me dá uma filha. Isso tá bom, te dou a filha. Veio a filha. E aí a filha começa a se desenvolver, começa a crescer. Aí de repente Deus vem de novo, chama ela e diz assim, ei, o campo missionário te aguarda. Ela diz, mas Senhor, agora eu quero crescer na empresa, estou trabalhando num banco multinacional, quero crescer.
E aí ela foi negligenciando, foi crescendo. Um belo dia ela é a superintendente geral do Brasil. Ela vai fazer um exame de rotina. O médico faz o exame, olha a chapa, faz aquela cara. Ela olha a cara do médico. O médico diz: a senhora pode sentar? Ela diz: mas por quê? Não, senta, vamos conversar. Ela senta, o médico olha a chapa e diz assim: então, senhora, acabei de ver na sua chapa que apareceu um tumor. E olha, esse tumor aqui, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço da chapa, ele é maligno. E olha, pelo tamanho do tumor que eu estou vendo na chapa, pelo que eu já tratei, esse tumor, a senhora deve ter no mínimo uns 6 meses de vida. Diz a história, ela contou isso. Ela disse que ela chegou em casa arrebentada, destruída, acabada. Deitou no sofá e diz: mas senhor, agora cheguei a superintendente, tenho uma filha, tenho um esposo, estou bem de vida. Agora um câncer, 6 meses de vida, meu Deus. Quando ela está chorando no sofá, Deus vem e diz assim: eu não te chamei para a minha obra? Você brincou comigo. Você achou que estava tratando com alguém. Você pediu faculdade, pediu esposo, pediu emprego, pediu filha, pediu isso, pediu aquilo. Tudo eu te dei. Mas quando eu te chamei para a minha obra, você não veio. Final da história. Deus restaurou ela. Hoje ela é missionária na África. Ela tem uma sequela na perna, ela manca com a perna. É o sinal que Deus deixou para ela lembrar que com Deus não se brinca. Pergunto para você: o que você está esperando para hoje começar a fazer a obra missionária? O que você está esperando? Eu quero orar por você. Se você quer uma oração, quer se entregar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser instrumento de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deus pode te usar no mercado, irmão. Eu conheci a história de um rapaz que quando ele estava pagando a compra no mercado, estava pagando a compra no mercado, Deus veio com ele e diz assim: paga a compra do rapaz de trás. Era uma família. Ele diz: mas que pagar a conta do rapaz de trás? Eu nem tenho dinheiro suficiente. Se eu pagar a conta do rapaz de trás, passa no crédito. Mas paga a conta do rapaz de trás. E ele relutante. Deus mexeu com ele. Ele falou assim: moço, deixa eu pagar a sua conta. Pagou a conta. Quando está saindo, o moço diz assim: rapaz, a gente veio com um único recurso para fazer a compra. Um monte de conta estava toda atrasada, a gente nem ia saber o que ia fazer. Isso é missão, irmão. Só que será que Deus precisa te apertar tanto para você fazer? Tem mais alguém que quer oração? Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai, olha aqui as tuas servos, os teus servos. Meu Deus, a gente não conhece, Pai, as dores que passam no coração de cada um. Senhor, a minha oração, ó Pai, é com o Teu Espírito Santo sobre a vida desses irmãos que estão aqui no altar. Comece a sensibilizá-los de uma forma diferenciada. Começa a sensibilizá-los para uma obra de assistência, para uma obra de ajuda, para uma obra de intercessão. Que eles sejam tocados, impelidos pelo Teu Espírito a ajudar um próximo, a ajudar alguém que está precisando da ajuda do Teu Espírito. Deus, a minha oração também é pela igreja que está na nave. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo não deixe eles dormir. Incomode eles pela madrugada,
para ligar para alguém, para mandar mensagem para alguém, para pedir em oração por alguém. Senhor, a nossa oração é que nós sejamos instrumentos missionários nas suas mãos, Senhor. Eu oro a Ti e peço, ó Pai, ao Senhor está voltando, nós estamos vendo os sinais da sua volta clamando. Nós precisamos ir atrás das almas que estão distantes, que estão afastadas, ó Pai. Leva-nos a, impelidos pelo Teu Espírito, a buscar aqueles que estão afastados do altar. Deus, dá-nos ousadia, dá-nos autoridade, dá-nos poder no Teu Espírito. Deus, repreende todo medo, repreende toda insegurança, repreende todo temor. Dai-nos intrepidez de espírito, ousadia para fazer a Tua obra, Senhor. Essa é a minha oração a Ti, ó Pai, e peço, continua manifestando a Sua glória sobre esta igreja, e que nós vejamos resultados desta palavra a partir de hoje, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.